Você já ouviu falar sobre os 5 níveis da oração? Bem-vindo a este canal. Meu nome é Débora Reis e eu sou uma mudança no mundo. No vídeo passado a gente conversou um pouco sobre a oração e por que orar e alguns aspectos importantes que a gente precisa saber de como nós precisamos e necessitamos estar tendo intimidade com Deus todos os dias. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá e assista ele, vale muito a pena. Orar é conversar com Deus, falar com Deus, ter intimidade com Ele, estar junto dele, conversar. No dicionário, a palavra orar significa fala, pedir, rezar, prece e discurso. Agora que a gente já sabe o que é oração, vamos falar um pouco sobre os níveis da oração. Bom, o primeiro nível da oração é o orar. Jura? Sim. Orar, como dito aqui, tanto no dicionário quanto no vídeo passado, orar é conversar, dialogar, né? Então, primeiro a gente precisa chegar a Deus, né? Se achegar a Ele e Ele vai se achegar a nós. Então, a gente não chega assim, pedindo logo de cara. Como que é uma conversa com o seu amigo, por exemplo? Conversa rotineira, de verdadeiros amigos. Como amigo, você expõe suas dificuldades, você expõe seus temores e o que você precisa. Mas isso é ao longo da oração, depois do primeiro nível, que é orar. Jesus nos dá um exemplo de oração, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso é lindo. Ele nos deixou essa oração como modelo para a gente seguir, mas ela é só o primeiro nível. Assista até o fim do vídeo que você vai entender melhor. Então, na oração, você se achega a Deus, diga quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é magnífico, o quanto você precisa dEle. Exalta a Deus, né? Elogia a Deus. E também é nesse nível que nós pedimos perdão dos nossos pecados. A gente decora, né, o Pai Nosso. Todo mundo tem decorado essa oração, né? Claro, é muito importante, mas a oração aqui, ela não deve ser somente isso, sabe? Algo muito robótico. Sim, você pode recitar a oração do Pai Nosso, mas não é só isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é só isso. Tem muito mais. E tá na Bíblia. Tem tudo na Bíblia, eu vou mostrar pra vocês. O segundo nível da oração é clamar. Primeiro nível, orar. Segundo nível, clamar. O clamor no dicionário é dizer algo em voz alta, uma queixa, um pedido, algo que você fala em alta voz. Uma coisa interessante também aqui que nós podemos pontuar é que a oração, ela tem mais, digamos, poder quando ela é falada, pronunciada, né? Nós podemos falar depois sobre a palavra, o poder da palavra e como ela age no mundo espiritual. Mas seguindo aqui, pedir algo com um tom elevado ou pedir uma intervenção de Deus, oh meu Deus, me ajuda, me socorre, em voz alta. É o clamor, quando a gente pede socorro e Deus nos responde. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, se a gente clamar, Ele vai nos responder. Mas no clamor nós reconhecemos que não somos nada, que nós precisamos de Deus e fazemos os nossos pedidos. O clamor é um pedido mais de intervenção ou algo que Deus pode fazer a nosso favor, para nossa ajuda. O terceiro nível é suplicar. Primeiro nível, orar. Segundo nível, clamar. Terceiro nível, suplicar. O que é suplicar? No dicionário é pedir humildemente ou sinceramente, rogar, implorar, pedir ajuda. Na súplica nós especificamos cada detalhe. Deus gosta que nós sejamos específicos nos nossos pedidos. E aonde Ele diz isso? Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, de seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aqui tem uma coisa interessante. Eu encontrei que as pessoas têm posto 3 níveis de oração, como pedir, buscar e bater.
E não é só isso, apesar de ser, sim, está dentro dos níveis da oração, mas não é só pedir, buscar e bater. Esses não são níveis específicos de oração, eles estão dentro dos 5 níveis que eu estou dizendo para vocês aqui. O que Jesus quer dizer? Ele quer dizer pra gente ser específico nas nossas petições. Então vocês têm que ser insistentes e específicos. Não adianta você pedir algo para Deus hoje e nunca mais aparecer diante dele, entendeu? Não adianta. É insistência e especificação. Ele diz aqui, ó: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se a gente pedir pão, ele nos dará pão. Porque se nós não formos específicos no que a gente pedir, olha, eu posso pedir mais dinheiro para Deus, por exemplo. Aí eu de repente olho no chão e acho 5 centavos. Pronto, já tenho mais dinheiro. Entendeu? Você precisa ser específico. Aí, meu amigo, é outra história. Deus faz isso. Então, seja específico na hora de você pedir algo para Deus. Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, se você não pedir, é óbvio, você não vai receber. E se você não for específico, qualquer coisa serve. Dentro dessa área de pedir, existem 4 subtópicos de níveis de importância: necessidade, prioridade, desejos do seu coração e sonhos. Então, dentro dos seus pedidos, coloque essas 4 questões: o que você necessita, que você precisa mesmo. Segundo, o que você prioriza, o que é primordial para você. Seus desejos do seu coração, o que você deseja fazer. E sonhos, uma coisa que no momento não está possível fazer. Deus é o Deus do impossível, então você coloque tudo diante de Deus e seja específico. Isso é especificar. Partimos para o 4º nível, que é interceder. Primeiro nível, orar. Segundo, clamar. Terceiro, suplicar. Quarto, interceder. Interceder é você falar em favor do outro. No caso da oração, é você orar em favor de outra pessoa. Orar pela questão do outro, você orar pela sua família, orar pelo seu bairro, pela sua cidade. E na Bíblia nós temos o maior dos intercessores, que é Cristo Jesus, aqui na terra e lá no céu. Agora, o 5º nível, que é a batalha espiritual. Orar, clamar, suplicar, interceder e batalha espiritual. A batalha espiritual é a chave de ouro da sua oração. Depois que você conversou com Deus, depois que você apresentou para Ele o seu clamor, a sua súplica, seus pedidos específicos, depois que você orou para as pessoas que você ama, para os seus familiares, para os seus inimigos também, orai pelos seus inimigos, e intercedeu por essas pessoas, agora nós temos fortalecimento. Você precisa estar fortalecido. Nós estamos em plena batalha espiritual, é claro, mas esse nível da oração é o momento em que você entra nessa batalha espiritualmente, conscientemente. E é por isso que ela está por último. Nós não podemos chegar batalhando, não podemos chegar expulsando o capeta pra lá antes de conversar com Deus, antes de pedir perdão dos pecados, né? Lembra que no vídeo passado nós falamos sobre o pecado um pouquinho? Ele nos separa de Deus, não tem como a gente ter intimidade com Deus, não tem como a gente orar livremente com Deus estando na prática do pecado. Para você poder batalhar, você primeiro se achegue a Deus, converse com Ele, peça perdão dos seus pecados e então fale com o seu adversário, o seu inimigo. Deixe claro para ele que onde você está, na sua casa, na sua família, é Jesus Cristo que manda. É Jesus Cristo que está no controle de tudo. Se apegue ao sangue de Cristo. É muito importante você falar: eu me apego no sangue de Cristo, em voz alta. A batalha espiritual, principalmente, deve ser dita em voz alta, toda a oração. Porque o mundo espiritual, ele não lê nossos pensamentos. Nós precisamos falar. É claro que Deus nos entende quando oramos em pensamento, isso também nós podemos fazer. Mas esse tipo de oração, com esses níveis aqui, nós precisamos falar em voz alta, porque existem vários momentos em que a gente ora que às vezes a gente não consegue fazer uma oração tão longa, né? Estando no trabalho, a caminho do trabalho, bem, a gente ora em todo momento e você precisa dizer isso tudo em voz alta, falar com o inimigo em voz alta, porque ele vai te escutar no mundo espiritual, ele não vai ler seus pensamentos no mundo espiritual, você precisa dizer, pronunciar a palavra. Deus não pensou haja luz, ele disse, ele falou haja luz. Então, fale claramente, expulse-o claramente, diga quem é que manda na sua casa,
em quem você está apegado. Bloqueie a entrada dele na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nos seus negócios. Se blinde, pegue seu sangue de Cristo Jesus, porque a batalha espiritual nesse momento de oração é muito importante. Está escrito: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. A gente não precisa ter medo do diabo, a gente não precisa ter medo do inimigo. Com Deus a gente consegue forças para lutar. Com intimidade com Ele você consegue falar contra o inimigo. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, que ele vai fugir de você, ele tem medo da gente. Às vezes a gente tem aquela de, eu não sei orar, eu não consigo orar. Se você seguir esses passos, olha, é impossível você orar 3 minutos. Você você se surpreende. É claro que no começo a gente ainda tem mais dificuldade, né? Então é pra lembrar também. Mas depois você vai embora e a conversa flui e olha, tem muita coisa. Você percebe o quanto de coisa você tinha que falar. Mas persevere, não desista no início. Faça os 5 níveis da oração quando você tirar aquele tempo pra Deus, sabe? Feche a porta do seu quarto e vá orar. É nesse momento em que você deve orar dessa maneira. Enfim, vocês vão se surpreender com o resultado depois. Você não vai nem acreditar que você orou 2 horas sem parar. Se você confiar em Deus, apresentar diante dele o seu dia, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, sendo elas boas ou ruins, no final vai cooperar para o seu bem. Creia nisto. Gente, compartilha para todo mundo que você conhece. Esse vídeo é muito importante. Olha a riqueza de coisas que nós aprendemos. Se você não assistiu o vídeo passado, assista também, compartilhe os vídeos e escreva aqui embaixo sugestões de vídeos e algo que você queira acrescentar à minha fala. Deixa o seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É muito importante que você compartilhe esse vídeo, porque muitas pessoas precisam saber sobre a oração, por que orar e como orar. É isso. Deus abençoe vocês e até mais.